A história de José, parte 2. O dia do reencontro de prisioneiro a governador. As portas da prisão haviam se fechado atrás de José, injustamente acusado. Longe de sua família e sem saber o que o futuro reservava, ele poderia ter desistido. Poderia ter se revoltado. Poderia ter perdido a fé, mas mesmo naquele lugar escuro, Deus continuava com ele. Os dias se transformaram em semanas. As semanas viraram meses. E mais uma vez, tudo o que José fazia prosperava. O chefe da prisão percebeu que aquele jovem era diferente dos demais presos. Sua honestidade, sua sabedoria e sua dedicação chamavam atenção. Logo José recebeu responsabilidades dentro da própria prisão. Era como se, mesmo atrás das grades, Deus estivesse preparando algo muito maior. Certo dia, 2 homens importantes do palácio foram lançados na mesma prisão. Um deles era o copeiro-chefe do faraó. Outro era o padeiro-chefe. Ambos haviam desagradado ao governante do Egito e aguardavam seu destino. Numa mesma noite, cada um deles teve um sonho estranho e perturbador. Ao amanhecer, José percebeu que estavam angustiados. Perguntou o motivo e ouviu sobre os sonhos. Então lhes disse: as interpretações pertencem a Deus. Contem-me o que sonharam. O copeiro relatou que viu uma videira com 3 ramos. As uvas amadureciam rapidamente e ele espremia o fruto na taça do faraó. José explicou que os 3 ramos representavam 3 dias. Dentro desse período, o copeiro seria restaurado ao seu cargo. O homem ficou aliviado. Em seguida, o padeiro contou seu sonho. Ele carregava 3 cestos de pão sobre a cabeça, mas aves vinham e comiam os alimentos. José, entristecido, explicou que aquele sonho também falava de 3 dias. Mas, ao contrário do copeiro, o padeiro seria condenado. 3 dias depois, exatamente como Deus havia revelado, tudo aconteceu. O copeiro voltou ao palácio, o padeiro foi executado. Antes de partir, José fez apenas um pedido. Pediu que o copeiro se lembrasse dele diante do faraó. Mas o homem esqueceu completamente. Mais uma vez José foi deixado para trás. Mais uma vez parecia que ninguém se importava. 2 anos se passaram, 2 longos anos, até que uma noite o próprio faraó teve sonhos que ninguém conseguia entender. Primeiro viu 7 vacas gordas saindo do rio Nilo. Depois apareceram 7 vacas magras que devoravam as gordas. Em outro sonho, viu 7 espigas bonitas e cheias. Logo surgiram 7 espigas secas que consumiam as primeiras. Nenhum sábio do Egito conseguiu explicar aqueles mistérios. Foi então que o copeiro finalmente se lembrou de José. Lembrou-se do homem que interpretara corretamente os sonhos na prisão. Imediatamente José foi chamado à presença do faraó, após anos de sofrimento. Ele saiu da prisão e entrou no palácio, diante do governante mais poderoso do Egito. José ouviu atentamente os sonhos. Então declarou que Deus estava revelando o futuro. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de grande fartura. As 7 vacas magras e as 7 espigas secas representavam 7 anos de fome severa. O Egito teria abundância, mas depois enfrentaria uma crise tão grande que muitos morreriam se nada fosse feito. José também apresentou uma solução. Durante os anos de fartura, deveriam armazenar alimentos para enfrentar os anos difíceis. Faraó ficou impressionado. Nenhum de seus conselheiros demonstrava tanta sabedoria. Então tomou uma decisão inesperada. Nomeou José governador de todo o Egito. Apenas o próprio faraó teria autoridade maior que ele, o jovem vendido como escravo, o rapaz lançado numa cisterna, o homem esquecido numa prisão. Agora administrava a nação mais poderosa de seu tempo. Os sonhos que Deus havia lhe mostrado anos antes começavam a se cumprir. Vieram os 7 anos de fartura.
José organizou celeiros gigantescos, armazenou grãos em quantidade tão grande que já não podiam ser contados. Então chegaram os anos de fome. A escassez espalhou-se por muitas terras. Povos inteiros sofriam, famílias passavam necessidade e a fome também alcançou Canaã, a terra onde vivia Jacó e seus filhos. Quando souberam que havia alimento no Egito, os irmãos de José partiram para comprar mantimentos. Eles não imaginavam quem encontrariam. Ao chegarem diante do governador, curvaram-se em respeito. José os reconheceu imediatamente, mas eles não o reconheceram. Anos haviam se passado. O garoto que venderam como escravo agora vestia roupas reais e falava a língua dos egípcios. Naquele instante, José lembrou-se dos sonhos da juventude. Seus irmãos estavam exatamente como Deus havia mostrado, curvados diante dele, mas José decidiu testá-los. Queria saber se ainda eram os mesmos homens dominados pela inveja e crueldade. Ao longo de várias visitas, observou suas atitudes, viu sua preocupação com o pai. Percebeu o amor que demonstravam por Benjamim. Notou que haviam mudado. O coração daqueles homens não era mais o mesmo. Finalmente chegou o momento que José aguardava. Incapaz de conter as emoções, pediu que todos os servos saíssem da sala. Então começou a chorar. Seu choro ecoou pelos corredores do palácio. Os irmãos ficaram assustados. Sem entender o que estava acontecendo, então José disse as palavras que jamais imaginariam ouvir. Eu sou José. Meu pai ainda vive. O medo tomou conta deles. Ninguém conseguia responder. Anos antes haviam vendido o próprio irmão. Agora estavam diante dele, o homem mais poderoso do Egito depois do faraó. Mas José não buscava vingança, não procurava retribuir o mal que sofreu. Em vez disso, aproximou-se deles, com lágrimas nos olhos, declarou: Não tenham medo. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem para salvar muitas vidas. Aquelas palavras revelavam um coração completamente transformado. José havia aprendido que Deus é capaz de usar até mesmo as maiores injustiças para cumprir seus propósitos. Ele abraçou seus irmãos, chorou com eles, perdoou-os e restaurou a família que havia sido destruída pela inveja. Pouco tempo depois, Jacó e toda a sua família mudaram-se para o Egito. Pai e filho finalmente se reencontraram. Após tantos anos de separação, lágrimas e saudade, puderam abraçar-se novamente. Jacó viu que José estava vivo. José viu seu pai mais uma vez. E a família encontrou proteção durante os anos de fome. Os anos passaram. José continuou governando com sabedoria. Jacó morreu em paz e antes de sua própria morte. José lembrou seus descendentes de uma promessa. Deus não os deixaria para sempre naquela terra. Um dia os levaria de volta à terra prometida. José morreu com 110 anos. Mas sua história não terminou ali. As gerações se multiplicaram. Os descendentes de Israel tornaram-se numerosos no Egito. Tão numerosos que um novo faraó começou a vê-los como ameaça. Aquele povo que um dia havia sido acolhido passou a ser escravizado. Correntes substituíram a liberdade. O sofrimento voltou a crescer. Mas Deus já estava preparando um libertador. Um menino nasceria em meio à perseguição, uma criança destinada a desafiar o poder do Egito. Um homem escolhido para abrir o mar, enfrentar faraós e conduzir o povo rumo à liberdade. E se você está curtindo esse conteúdo, deixe o seu like, aproveite e se inscreva no canal. Assista também a história da criação do mundo, de Adão e Eva, Caim e Abel e de Noé, entre outras, clicando e acessando a playlist que irá aparecer no canto superior direito da sua tela. E deixe nos comentários qual história você gostaria que tragamos para o canal. E na próxima história conheceremos o nascimento daquele que mudaria para sempre o destino de Israel, Moisés.